Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos reunidos para celebrarmos o amor do Senhor nesta Páscoa semanal, que é sempre o domingo, em que o Senhor ressuscitado nos visita para que vivamos nele, por ele e para ele. Mas hoje também estamos a iniciar a semana dos seminários diocesanos, 8 a 15, na nossa diocese e em muitas, ou quase todas as dioceses do nosso país, celebramos a semana dos seminários. Por isso convido a termos presente, juntamente com todas as intenções que trazeis a esta Eucaristia, termos também presente a oração pelos seminários do mundo inteiro, não só os nossos, mas do mundo inteiro. Sejam verdadeiras escolas onde se formam homens de Deus, peritos em humanidade, para a glória de Deus e o serviço do povo, do seu povo. E para melhor então celebrarmos esta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores e peçamos o perdão de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que sem obstáculos do corpo ou do espírito possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: "Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber." Quando ela ia buscar a água, Elias chamou-a e disse: "Por favor, traz-me também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Tão certo como estar vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte." Elias disse-lhe: "Não temas, volta e faz como disseste. Mas primeiro, coze um pãozinho e traz-me-o aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe mandara, e comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Minha
Leitura da Epístola aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra em cada ano no santuário com sangue alheio. Nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas ele manifestou-se uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como está determinado que os homens morram uma só vez e a seguir haja o julgamento, assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez, para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, sem a aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro, a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, 1 quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Creio que a primeira palavra que os textos que o Senhor hoje preparou para nós e nos falou, pelos quais nos falou, nos dizem, é um convite, um apelo a sermos sensíveis à miséria e à pobreza no nosso mundo, de pessoas concretas. Aquele profeta foi enviado àquela viúva de Sarepta. Como é que nós, profetas do tempo de hoje, também nos descobrimos enviados por Deus a ser junto dos mais pobres uma presença transformadora? Não apenas uma assistência, mas uma presença transformadora, capaz de dar um sentido novo e uma possibilidade nova à vida daqueles que tantas vezes por si só estão em situações de não conseguir sair dessas condições. Porque foi isto que aquele homem foi na vida daquela viúva. A possibilidade de uma vida que aparentemente não tinha futuro, encontrar condições de futuro, encontrar condições de transformação. E depois vemos na segunda leitura como o Senhor nos explica como isso acontece, destruindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Foi assim que Jesus Cristo veio em auxílio, em socorro dos homens que eram os pobres que viviam mergulhados nas suas incapacidades e nas suas estruturas injustas, tantas vezes que o pecado trouxe e traz na forma como nos relacionamos uns com os outros, na forma como nos relacionamos com Deus. E como é que nós hoje, profetas do Novo Testamento, não sacerdotes do Antigo Testamento, à maneira do Antigo Testamento, que rezam umas coisas a pedir ajuda a Deus e depois deixam que Deus faça o resto, mas aqueles que vivem numa aliança profunda com Jesus, para ser no mundo presença e portadores da mesma vida, do mesmo dinamismo salvífico, da mesma entrega salvífica de Jesus, Ele salva, mas nós somos portadores dessa salvação. Como é que aí nós também mergulhamos com Cristo nesta atitude? Destruir o pecado pelo sacrifício de nós mesmos. Foi assim que o Senhor fez, é assim que o Senhor faz e é assim que o Senhor quer continuar a fazer em nós, através de nós, por meio de nós. Sentimos-nos comprometidos com a construção social, com das nossas formas de viver e de influenciar a vida social, de modo que o pecado vá sendo destruído e assim, pela oferta de nós mesmos, pela entrega de nós mesmos, possamos ser portadores dessa transformação. Depois o Evangelho recorda-nos ainda que para isso acontecer não basta darmos o que sobra, não basta darmos o que não nos faz falta, não basta darmos o nosso tempo livre, não basta darmos o dinheiro que já não precisamos, ou os bens, os objetos que já não usamos. Não basta. O Senhor elogia não aqueles que dão o que não lhes faz falta, mas aqueles que reconhecem que a vida renovada é a vida que se entrega sem reserva, que se compromete sem reserva, que é capaz de, do muito que tem ou do pouco que tem, dar-se. Não apenas dar coisas, dar tempo, dar exterioridades, mas dar-se. E aqui o Senhor recorda que ninguém está excluído desta possibilidade. Quem tem muito, quem tem pouco, quem não tem quase nada, pode sempre dar-se. Dar-se. Como é que nos sentimos também aqui desafiados a identificar na nossa situação concreta, pessoal, familiar, social, aquilo que o Senhor me está a pedir que eu dê, aquilo que em mim o Senhor está a pedir para que eu me dê. E esta é a forma como o Senhor hoje continua também a entregar-se e a vir em auxílio daqueles que são os mais pobres nas diferentes formas de pobreza. E aqui introduzo de facto um outro ponto. Como é que a pobreza não fica apenas na pobreza material? Já vimos que esse é o primeiro campo. Não se pode cuidar da pobreza sem cuidar dessa pobreza material.
Mas o Senhor vem também ao auxílio da pobreza espiritual, da pobreza da fé. Aquela mulher tinha caído no desânimo, na falta de esperança, que tantas vezes nos leva a percorrer caminhos de resignação, de angústia, às vezes até de depressão e de ficarmos fechados nas nossas incapacidades e já não nos levantarmos na esperança do que pode ser transformado. Pois aquele profeta vem também para alimentar a esperança daquela mulher. Não apenas para lhe resolver o problema, mas para, com a presença de Deus que ele traz, torná-la também agente de transformação do problema. Como é que alimentamos a esperança? Como é que alimentamos a caridade? No Evangelho vemos que aqueles homens que tudo tinham perdido a humanidade. Tinham perdido a humanidade. Apenas davam mas andavam entretidos no seu mundo, nas suas coisas. Até eram generosos. E a sua generosidade levava-os a conviver bem com o ter muito, enquanto outros nada tinham. Limitavam-se a dar esmola, e isso já era bom, isso já os descansava. Bem, melhor isso que nada. Mas o Senhor quer também alimentar a nossa humanização. O Senhor quer também alimentar a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade é pegar na nossa vida e fazer da nossa vida um dom para os outros. E é neste horizonte que gostava também de introduzir a nossa semana de oração pelos seminários. O mundo continua a precisar de homens que não se limitem apenas a resolver os problemas estruturais, mas que sejam também homens de Deus que alimentem na fé, na esperança e na caridade, para que o mundo seja de facto mais humanizado ao jeito de Cristo. Onde estão esses homens de Deus? De onde vêm esses homens de Deus? É preciso que descobramos que nas nossas famílias estão aqueles que o Senhor quer chamar. Nas nossas comunidades paroquiais e grupos e movimentos estão aqueles que o Senhor quer chamar. E que ninguém se ponha de fora, eu não tenho jeito, ele não tem jeito, isto não é para o meu filho, isto não é para mim, porque eu não tenho capacidade, porque eu não sei falar, porque eu não gosto de aparecer, Não há ninguém que não possa ser chamado se dispuser a dar-se todo. Depois o Senhor fará o resto do trabalho com ele. Haverá um longo caminho de discernimento, um longo caminho de formação, um longo caminho de transformação. O Senhor capacitará aqueles que escolhe. Mas a atitude de base necessária é que nós cultivemos nas nossas comunidades gente que não se ponha de fora. Gente que esteja disposta a entregar-se com o sacrifício de si mesmo para oferecer o mundo de Deus, a vida de Deus. E o sacrifício de si mesmo não é a desgraça de si mesmo. O sacrifício não é o sofrimento que nós temos que suportar. O sacrifício é a libertação que o Senhor nos oferece, a possibilidade de nos entregarmos sem reserva, sem medo, nem da dor. A dor já não nos mete medo, o desconforto já não nos mete medo, a radicalidade já não nos mete medo, porque somos mergulhados na certeza de que quem se apoia totalmente em Deus, tem em Deus o seu sustento, tem em Deus a sua força, tem em Deus a sua vitória. É assim que apresentamos a vocação sacerdotal. É assim que apresentamos uma possibilidade de discernimento, de um caminho de acompanhamento e discernimento para perceber quais daqueles que da nossa comunidade e da nossa família Deus possa querer chamar ao seminário. O mundo tem urgência de sinais que alimentem esta dimensão profética, sacerdotal, pastoral e real de todo o povo de Deus. O mundo tem urgência de sinais que sejam portadores desta certeza de quem tem Deus. Não cai no desânimo, na resignação, não se conforma com a injustiça, com a desigualdade, mas também não se esgota na conflitualidade ou na satisfação das necessidades, mas projeta-se para o definitivo, projeta-se para a totalidade e atrai, chama, abrange, envolve nesse dinamismo totalizante com que Deus nos visita. Rezemos pelos nossos seminários, peçamos ao Senhor que mande mais sacerdotes
santos e generosos para o serviço do povo de Deus. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Tal como a farinha da viúva de Sarepta, a graça de Deus nunca se esgota. Peçamos-lhe pela Igreja e pelos mais pobres da terra, dizendo humildemente: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, que recebeu como missão o encargo de se preocupar com os mais pobres, como fez Jesus Cristo, o Salvador, oremos, irmãos. Pelos países menos ricos deste mundo, pelos responsáveis da política e da economia e pelos que pensam nos que nada têm, oremos, irmãos. Pelas viúvas, pelos órfãos e indigentes, por aqueles a quem falta o necessário e pelos que dão tudo o que possuem, oremos, irmãos. Pelos que lutam contra a miséria e a injustiça, pelos que tomam iniciativas contra a fome e pelos que se abrem à verdadeira caridade, oremos, irmãos. Pelos que vivem com entusiasmo o sino diocesano, pelos que ainda não perceberam a sua importância e por aqueles que ainda não se puseram a caminho, oremos, irmãos. Por aqueles que em nossas casas estão doentes e pelos que, à semelhança de Jesus, estendem a mão aos oprimidos e aflitos, oremos, irmãos. Pelos que nos nossos seminários se preparam para a vocação sacerdotal, pelos que nas nossas comunidades o Senhor quer chamar e por aqueles que ainda andam em luta diante do reconhecimento desse chamamento de Deus, oremos, irmãos. Deus de bondade infinita, que sois o dom mais precioso dado aos homens, abri as nossas mãos aos que têm fome e os nossos corações àqueles que choram por não terem amor, nem pão, nem fé. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amavas em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, Ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, os bispos seus auxiliares e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor,
Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos. Imploramos da vossa misericórdia que, pela ação do Espírito Santo, perseverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por Cristo, Senhor nosso. Ao estarmos a terminar esta Eucaristia, uma palavra muito viva para todos aqueles que nos acompanharam através da televisão, nomeadamente aqueles que estão a atravessar a situação de fragilidade. A vossa fragilidade oferecida ao Senhor, em união à sua paixão, é uma poderosa força para o caminho vocacional daqueles que são chamados a configurar-se com Cristo para se entregar no sacrifício da sua vida, nesta entrega sagrada da sua vida para o serviço do Reino de Deus. Oferecei o vosso sofrimento, oferecei a vossa convalescença, oferecei a vossa situação em favor das vocações e das vocações sacerdotais. Depois também quero aproveitar para agradecer a esta comunidade cristã e a todas as outras que pelo país fora colaboram com os seminários na formação pastoral dos seminaristas. É convosco que eles podem aprender a ganhar um coração de pastor. Bem-ajam pelo vosso serviço e testemunho, ajudai os seminários neste serviço. Finalmente, lembrar que ao longo desta semana os vários seminários das nossas dioceses têm iniciativas para rezarmos e colaborarmos na formação sacerdotal dos seminaristas. Procurai saber quais e participai. Aqui nos Olivais, na quarta-feira, teremos uma vigília de oração. Haverá também uma vigília de oração em Lisboa, na paróquia de São Nicolau, com o Seminário de Caparide. No próximo domingo haverá ordenações diaconais em Leiria e na Aldeia da Branca, na Diocese de Aveiro, e outros que eu não tenho conhecimento. Procurai saber e participar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos um santo domingo, uma boa semana e de paz o Senhor vos acompanhe.